Bom dia, gente. Bom dia. Bom, vou me apresentar rapidinho. Eu pedi só para vocês se apresentarem. Quem que é o quê? Por que vocês vieram ver a palestra. Eu sou Maurício Malé, atuo como designer gráfico. Na verdade, não é só design, ilustrador, designer gráfico, diretor de arte, artista plástico e professor. Já tenho uma bagagem aí, uns 25 anos de experiência. Hoje a gente vai falar um pouquinho da criatividade e objetividade. O que é a parte racional e a parte, vamos dizer assim, subjetiva, tá? Um geralzão do mundo do design gráfico. Mas é mais no processo do que o produto em si, tudo bem? Eu queria saber seu nome e por que você teve interesse de vir na palestra. Então, eu vou começar agora dia 25 a graduação aqui, né? Então, legal, seja bem-vindo. Eu já estou antecipando, né? Quero saber mais como é que é e tal. Qual é o processo de design gráfico, como é que é a lógica, né? Sim. Legal, seja bem-vindo. Seu Eu nome? sou a Lili, eu faço design de animação e eu vim aqui porque eu gosto muito dessas coisas de ver dois lados opostos e tentar encontrar um meio termo pra isso. Legal, seja bem-vindo. Eu sou o Rafael, eu tenho interesse na área de jogos, eu fiquei sabendo da palestra e Tá. De um modo geral, sim, a grosso modo, criatividade e objetividade. Acho que em qualquer área a gente tem essa parte, né? Preciso ser criativo, preciso não ser produtivo, as coisas se conflitam, como é que a gente entra nesse processo? E você atua na área? Você já trabalha na área? Não? Tá, quando a gente está no mercado, o mercado exige de você o ser mais criativo, os trabalhos mais bacanas, bem super acabado e o tempo curto. Então eles cada vez mais exigem mais da gente, profissional de design gráfico, e, contrapartida, a gente tem que entregar uma coisa diferencial, um produto com suporte visual, criativo e que faça diferença, principalmente com o público, que é o nosso foco. A gente trabalha em linguagem visual. Isso em game, em qualquer área que a gente possa pensar em atuar. Tá? Por mais que tenha design de game, etc., a gente tem o design de game veio do mundo do design gráfico. Então o design gráfico antes era pequenininho, então o design gráfico ele englobava muita coisa, mas não tanta coisa assim. Hoje começou a ter os segmentos, design de game, design de personagem, design de motion design, design gráfico, web design, UX, UI, quer dizer, tem tanta coisa no mundo, design de som, tem tanta coisa que começou a segmentar para a gente ver como o design gráfico atua em vários segmentos, tá? A gente vai falar um pouquinho de criatividade e objetividade, pensar um pouquinho mais no design gráfico, que a gente falou aí, acabei de citar. O que é o design? O design é um campo de estudo extremamente amplo e a resolução de problemas de design exige técnicas diversas e bastante complexas. Quer dizer, a gente está trabalhando um design de game, ou um design gráfico, ou um motion, quer dizer, não é só o motion, não é só o pensamento, você tem que executar e entregar o produto. Então o design realmente tem que solucionar problemas. Como é que funciona isso? Normalmente vem um cliente com um brief, ou vocês podem até gerar alguma ideia, algum problema, mas normalmente vem um cliente com um briefing, ou com uma ideia, ou às vezes só com uma ideia, não tem nenhum briefing. Só vem uma ideia, nem sabe muito bem o que quer. Eu trouxe até no finalzinho da palestra, eu trouxe um casezinho que eu fiz aí ano passado, eu vou explicar melhor. Então às vezes o cliente não sabe o que quer, ele tem uma ideia e joga no seu colo. Primeiro você tem que entender o que ele quer, mas ele nem sabe o que quer. Então tem um monte de coisa que a gente tem que resolver. E aí vem um problema no nosso colo, que é um grande problema. O cliente quer, tem uma ideia, mas não sabe o que realmente ele quer fazer, quer atingir um público, quer direcionar isso. Então o design gráfico foi feito para solucionar o problema. Tá? Nem todo design gráfico será apto a resolver todos os tipos de problemas, é segmentado. Tá? Existem designers que sabem pouco sobre muitas áreas dentro do design, quer dizer, eu sou um pouco disso, eu sei muito, mas o meu foco são 3 pilares aí, que na verdade é o design gráfico off e online, tá? Muito mais voltado para o offline. O que é o offline? A impressão, essa parte de parte física, tá? Não é só impressão
folder, cartaz, mas também comunicação visual, tem um monte de coisa relacionada. Então trazer do mundo digital, vamos pensar assim, para o mundo físico. Como é que funciona isso? Quer dizer, já tem grandes problemas para a gente resolver, tá? Outros que buscam expertise em áreas específicas, um pouquinho mais do meu caso, e outros sabem muito sobre tudo. Quer dizer, é um grande generalista e é aquele, vamos pensar assim, é um rato do computador. Ele quer mais a ferramentagem, talvez, e saber tudo para ser um grande executor. É quase impossível a gente saber muito bem de tudo, porque a gente não tem tempo para isso. Então a gente acaba se especializando. Tem me visto design gráfico, você que gosta de design de games. Você é design de games, né? Isso. Vocês dois design de games, quer dizer, já é um pouco mais focado, mais direcionado. O meu é design de animação, mas eu fiz curso de programação de jogos digitais. É praticamente a mesma coisa, mas diferente, né? Porque daí tem a lógica do desenvolvimento, no design de animação não tem essa parte, né? Mas teoricamente a função é quase a mesma, né? Muda um pouquinho as coisas. Aí é uma coisa bem legal, que daí entra na animação, design de animação. Sensacional. Vocês dois, você pode estar perdido, mas vocês dois tem que entender primeiro todo o processo da animação. Fato. Como é que vai entrar agora o game? Desenvolvimento. Então a parte da programação, como é que é as funções que tem do jogo para se dar a resposta. Na animação a gente fica ali na pós-produção, já está resolvido. Já no design de game tem que entrar o desenvolvedor, um programador, para justamente dar um suporte. Sou eu designer? Às vezes o designer cai para o desenvolvimento. É mais difícil. A gente vai ter um cara que vai trabalhar, um profissional, um responsável vai trabalhar com essa parte de programação, desenvolvimento. A gente tem que trabalhar em parceria. Então a gente vai estar trabalhando o tempo inteiro com alguém, porque a gente não vai saber tudo. Tudo de tudo, né? Saber muito de tudo. Então, varia de acordo com cada profissional. A gente vai segmentar dentro daquilo que a gente quer pensar no design gráfico. Então, só para a gente ter um pouco a ideia do que o design gráfico pode, ou qual o segmento que a gente pode atuar como design gráfico. Produção gráfica, design digital, logotipo, identidade visual, ilustração, motion graphics, animação tradicional, stop motion, 2D e 3D, modelagem 3D, web design e produto design. Aqui já é um pouco mais generalista, não vou explicar em cada segmento, tá? Mas aí para a gente só ter uma ideia de como a gente atua. O e-design e o x-design, esse do aqui tá errado, tá? Tudo isso a gente aprende no design gráfico. Aí eu vou puxar um pouquinho do design gráfico da nossa faculdade. A gente aprende um pouquinho de cada coisa nesse sentido, tá? Você vai ser um excelente animador? Não, você vai ter toda a bagagem para se trabalhar a animação. Aí você vai decidir se você vai para animação, se vai para game, se vai para animação 2D, 3D. Então isso a gente vai, a faculdade aqui da FATAC traz essa possibilidade. Quer dizer que eu vou trabalhar com logotipia? Depende do que você quer. Tá? Às vezes logotipia todo mundo menospreza um pouco a logotipia. Quanto é que custa um logo? Bom, o logo é um nome de uma pessoa. Então você não muda o seu nome todo dia. Seu pai deu um nome para você, você vai praticamente a vida inteira com o seu nome. Às vezes você quer mudar o nome, muda uma segunda vez, porque o nome você não está muito confortável. Seu pai foi meio louco, deu um nome meio nada a ver, você quer mudar o nome. Logotipia já começa a pensar dessa forma. Ninguém valoriza a logotipia, só que a logotipia não adianta você ficar mudando o tempo inteiro. Então tem que ser pensado, planejado, demanda muito mais tempo do que pensar um projeto gráfico de um livro, de uma revista. Quer dizer que eu estou comparando com o outro? Não. Estou fazendo uma analogia, porque não se compara um segmento com o outro. Se eu vou falar modelagem 3D, é muito tempo de fazer uma modelagem. Antes da modelagem tem que criar um personagem, criar um asset, então tem muita coisa envolvida. Então só para a gente pensar, quanta atuação a gente tem no mundo design gráfico. É muita coisa. E aí você tem que resolver os problemas que caem no seu colo. Como é que a gente atua nisso? Então design gráfico, primeira coisa, versatilidade. Quer dizer que eu vou atuar em todos os segmentos? Não, mas eu vou saber como conduzir isso e eu posso ter os colaboradores, as parcerias nesse sentido. E acho que o grande legal do design gráfico é você criar o conteúdo mental. O que é o design gráfico? O design gráfico pensa em custo-benefício. Então eu vou resolver as coisas
com melhor qualidade, melhor criatividade, num tempo mais rápido e menos custo possível. Ou seja, vou dar um exemplo a grosso modo. Então a gente vai fazer um cartãozinho de visita, quadradinho, retangular, que a gente é tradicional. Ah, mas eu vou fazer com uma dobra, com uma faca especial e etc. Quer dizer, já vai ter um custo a mais do que o necessário. Pode ser feito isso? Eu acho sensacional. Vai ser um diferencial no mercado, mas aí o custo aumenta. Então é um monte de coisa que a gente tem que balancear. É custo do cliente, o cliente quer fazer coisa diferente, mas a verba dele é curta. E aonde entra a nossa comissão, onde entra o nosso valor de trabalho, tá? Então o design gráfico ele vai ser realmente um cara super versátil, pensando nesse pequeno monte de segmentos de atuação. Então, para a gente pensar nessa forma de ser diferencial e ser objetivo. Então a gente tem criatividade e objetividade. Criatividade, o que vocês entendem como criatividade? O que vocês podem pensar como ser criativo? Por favor. Fique à vontade. As informações que a gente já tem e processa de uma forma diferente. Junta as informações de cada lado para formar outra. Faz uma conexão de conhecimento, talvez, e aí você faz uma coisa própria. Essa coisa própria pode ser original? Pode pegar mais com lado de um só segmento, ou pode ser mistura de vários, que faz ser mais original. A gente vai pensar assim, a sua ideia está bem próxima do que é a criatividade. Então, quando mais a gente souber, mais coisa diferente a gente vai fazer. Então eu não conheço a cultura brasileira direita. Como é que eu vou atuar na cultura se eu não conheço a cultura? Então, como é que eu entendo o público? Como é que eu vou atuar com o público se eu não entendo o público? Então, quanto mais vocês conhecerem, aí eu estou falando não de informação, de conhecimento, aprofundar um pouco mais, ler, aprofundar conhecimento no sentido de conteúdo é importante. Por quê? Porque criatividade é processo mental de geração de ideias originais, solucionando problemas com valor reconhecido. Então tem que ter valor reconhecido. Não adianta você ter uma ideia, mas tem que juntar as coisas. Quanto mais você sabe das coisas, mais conhecimento, provavelmente você vai ter uma ideia diferente. Vai ser original? Não é uma ideia, são várias ideias que você vai colocar aí no papel, ou pelo menos colocar isso como um rascunho, tá? Então criatividade, a grosso modo, é você ter ideias originais solucionando problemas com valor reconhecido. Esse valor reconhecido quem dá? Mercado, pode ser uns outros profissionais, então tem muita coisa envolvida nisso. Pensando em criatividade, a gente pode pensar em que cultivar a flexibilidade quanto mais a gente conhecer de conteúdo, mais versátil a gente melhor a nossa criatividade. Persistência, autoconfiança, então às vezes a gente está com uma autoestima baixa, a gente não tem... a gente fica até com medo de você colocar a ideia para fora, porque alguém vai vetar, alguém vai falar com você que ideia esdrúxula, que tem os julgamentos. Não, se a gente quer ser criativo, a gente não pode ter esse medo. Então tem que ter bastante ideia e aí muito mais do que isso, ter autoconfiança. Então você tem que colocar isso para fora, tá? Mas como é que a gente faz? Que nem a gente fala, a gente faz um briefing, aí pega o briefing e vai fazer um brainstorming. Brainstorming vocês sabem como é que funciona, né? Como funciona? E qual que é a diferença do brainstorming? Só que o brainstorming é tipo juntar um monte de ideias no papel. O briefing é assim, ó. A gente tem um briefing, o quê? O meu problema. Então eu tenho um problema, vou dar um grande problema que eu tive. E aí depois eu vou apresentar. Esse aqui é um livro que chama O Conto dos Contos. Isso aqui, vocês já ouviram falar dos irmãos Grimm, os contos de fadas, etc? Então esse Jean-Baptiste Basile, ele é um precursor dos irmãos Grimm, desses contos de fada. Então são contos de fada, quer dizer, são contos orais que ele foi passando pela região, na Itália de Nápoles, e foi coletando essas histórias, vamos pensar assim, populares, e foi juntando. Tanto que aqui é a Branca de Neve, vou dar um exemplo, a Bela Adormecida, ela é assassinada, então não tem essas coisas de fábula, é um conto de fadas mais rock and roll, vamos pensar assim, não tem muitos final feliz. Então esse aqui é um briefing, a gente tem um livro, é o Conto dos Contos, o que a gente vai fazer isso para chegar no mercado? Como a gente vai fazer? Qual é o projeto gráfico? Como é que a gente vai solucionar esse problema? Esse é um problema que veio no meu copo.
Aí depois eu vou te explicar melhor. Então o briefing seria isso, eu tenho um problema para solucionar, não fui eu, é um cliente, top, se vira. Quer dizer, não é bem assim, se vira, mas te dá os fundamentos para trabalhar esse briefing ou esse problema, tá? O que é um brainstorming? É você juntar as ideias. Quanto mais ideia, normalmente não se faz, a gente normalmente se faz com equipes, né? Com uma pessoa só é mais difícil, mas existe sim brainstorming individual ou de cada um. Eu sou meio independente, às vezes eu tenho equipe que eu consigo fazer brainstorming, que eu tenho outros colaboradores, como eu sou do segmento de design gráfico, preciso de outras pessoas. Então eu junto uma equipe e a gente vai bater um papo sobre o assunto. Às vezes é sozinho. Mas como é que funciona um brainstorming? Eu simplesmente reunir vocês agora aqui, ó, a gente tem um problema de livro, o que a gente vai fazer? Primeiro vocês não sabem o que é conhecimento que você falou. Você vai atrás da informação, você vai atrás do conteúdo. Por favor, fique à vontade. Você vai atrás do conteúdo para quê? Para depois a gente se reunir e a gente, sim, ter mais ideias. Por quê? Vocês já sabem o problema. Não adianta eu simplesmente sentar com vocês, ó, vamos resolver esse problema. Primeiro vocês não sabem o que funciona, da onde que é, se tem livros parecidos ou não. Então vocês precisam ter um conhecimento, correr atrás da informação e do conhecimento importante. Depois a gente senta e faz o brainstorm, tá? O brainstorm pode ser individual ou pode ser em grupo. Normalmente em grupo, como eu falei anteriormente. Tem um mediador, normalmente um diretor de criação, é uma pessoa que vai estar dirigindo ou gerenciando essa equipe que vai fazer essa mediação perante ao brainstorm. Tudo bem? Deu para entender a diferença um pouquinho? Tá? Autoconfiança e abertura para novas experiências. Quer dizer que você vai, para ser coisas diferentes, tem que fazer coisas diferentes. Não adianta fazer mais do mesmo, senão a gente não vai conhecer coisas diferentes. A gente não vai fazer coisas diferentes. Então a gente tem que estar ativo e vendo coisas novas. Não quer dizer que se eu ficar dentro do meu escritório, trabalhando, vendo coisas na internet, vai funcionar? Ajuda, mas não é tudo. Pô, tem museu, tem livro, tem cinema, tem interação com as pessoas, tem tomar cerveja, ver como é que é o design hoje em dia, como é que é o design de automóvel, qual que é a arquitetura. Então tem muita coisa que a gente pode atrelar. E é o que? Correndo atrás, saindo da nossa caverna, vamos pensar assim, do nosso escritório, se deixar a gente fica lá o tempo inteiro, que a gente gosta de criar e produzir, mas não é só lá que vai funcionar, tá? Então essas aberturas de novas experiências, sim, não ter preconceito também para coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, alguém é da igreja evangélica, alguma coisa assim? Legal. Eu não sou da igreja evangélica, eu sou católico. Eu não exerço muito, mas sou mais espiritualista, vamos pensar assim, tá? E aí eu tinha uma namorada que ela tinha uma funcionária que era da igreja evangélica. Putz, eu já não gostava da igreja católica porque eram algumas regras. Mas não quer dizer que eu não gostava, não era, que era o meu gosto, tá? Eu não achava condizente, acho que tem outros vertentes. Mas como meu pai me inseriu na igreja católica, continuei católico, sou católico até hoje, mas tenho mais o espiritualismo. Aí essa funcionária falou, pô, vamos lá num culto, tá tendo um culto lá. Eu falei, putz, vou fazer um culto? Vamos lá ver o que é. Acho que só ter essa coragem de ir lá ver o que é, se vai ser legal ou não, se vai ser uma experiência nova ou não, é só a gente indo para saber. A experiência é uma coisa meio empírica. Se você não experimenta, quer dizer, não precisa experimentar tudo para saber se é bom ou ruim. Mas se você não experimenta, você não sente, não sabe, você não tem essa emoção, você não vivencia, consequentemente, o conhecimento, a absorção do conteúdo fica muito superficial. Às vezes a gente simplesmente esquece. Então ter essa experiência, ter essa abertura é importante, sem preconceito a nada, tá? Somente agora que é uma fase de o fascismo está no poder, homofobia, etc. Putz, a gente também tem que dar um pouco de voz para essas outras pessoas. A gente está pré-julgando, não que eu estou a favor do fascismo nem nada disso, mas a gente também tem que dar um pouco de liberdade para eles também mostrarem se eles têm essa cabeça ou não. Um pré-julgamento, se é ditatorial ou não, a gente tem que pelo menos dar uma oportunidade para o outro, tá? Criar o hábito de buscar sempre muitas ideias e soluções para qualquer problema. Então, não é uma solução, são várias soluções para um problema só. Essa é a criatividade. Quanto mais vocês fizerem, mais coisas diferentes vão ter para a gente pensar em coisas realmente com valor reconhecido.
Pensando nessa forma aqui, abertura para diversas possibilidades e perspectivas. Einstein falava uma coisa bem legal. E Einstein, pensando assim, ele é um físico. É um cara mais racional, cientista, frio, que a gente pode pensar. Certo? Vocês concordam? Não? Então ele tem que ser sistemático. E ele falava uma coisa bem legal. Para eu ter uma ideia boa, eu não tenho só uma ideia. Eu vou ter que ter muita ideia. Então, fisicamente falando, isso é cerebral, tá? Se a gente tem uma ideia, normalmente o que acontece? Essa ideia é 10% dessa ideia é criativo. Então vamos fazer uma matemática, pensando no mundo racional, bem raciocínio lógico. Se a gente tem uma ideia, vai funcionar se 10%. Aí vai ter pelo menos uma possibilidade de ideia. Não funciona, porque é só um pedacinho. Tivemos 10 ideias. Talvez essa uma pode ser uma ideia boa. Talvez. Nem se sabe se vai ser realmente uma ideia original. Se eu tiver 100 ideias, vou ter 10 ideias para eu, pelo menos, conflitar. Colocar no papel e ver qual que é a melhor que eu posso trabalhar. Então, quanto mais ideias a gente tiver, mais possibilidade de fazer algo com valor reconhecido. Aí que está a criatividade. Eu dou aula de artes plásticas também, né? Pintura, conceito, abertura de, vamos pensar assim, abertura de pensamento, saindo um pouco da lógica do nosso ensino tradicional. E falando em criatividade, é o quê? A gente tem que fazer muito para se começar a trabalhar coisas diferentes. E aí a gente tem, o cara que vai fazer artes, ele é o criativo, porque ele tem várias ideias, só que só tem várias ideias, não executa. Então, tem valor reconhecido. Você só solta as ideias no ar? Tem? Não adianta. Mas o meu filho é super criativo. Não, seu filho não é super criativo, seu filho tem várias ideias. Traz pra cá, a gente vai trabalhar essa criatividade. Porque, criatividade é uma coisa bem legal. Se aprende. Isso que é o mais bacana. Então é um poder cognitivo, é cerebral. Então se aprende, sim, estimulando, fazendo vários esquemas de conhecimento. Assim como a gente aprende as coisas na escola, a criatividade, sim, a gente aprende. Tem gente que é predisposta a ter mais facilidade em ser criativo, tem gente que tem mais dificuldade. Quer dizer que todo mundo vai ser criativo? Se todo mundo estudar, sim. Agora, onde está a diferença? Onde tem gente que tem mais facilidade? O problema, vamos pensar assim, do talento e do dom. Esse talento e dom, talvez essa pessoa que tem mais facilidade consiga se destacar, tá? Mas criatividade a gente aprende, a gente tem todo o poder de conhecimento para chegar e ser criativo. Só tem que ter as ferramentas e o caminho certo para se aprender. Então, pensamento criativo é um pensamento divergente. O que é um pensamento divergente? Pensando aqui nas setinhas. É um pensamento que fecha ou que abre? Que abre. Beleza. Por que abre? Porque é diferente. Tem muita, exatamente, tem que ter muita ideia para você. Acabei de falar, tem que ter 100 ideias para 10 delas possivelmente serem, uma delas ser boa, dá para a gente trabalhar. Então é criar opções sem análise ou restrições, um pouco do brainstorm. Vale a quantidade e a originalidade, não pensa muito no resultado. Estabelecer relações construindo novas ideias, quer dizer, seu nome, desculpa. Rafael, aí tem a Gabriela, que chegou agora, Daiane. E a Daiane. Vocês tiveram várias ideias, vocês três, a gente tem uma brainstorm, vocês tiveram várias ideias que elas não se conectam. Aí o Rafael acabou soltando uma ideia, Daiane, desculpa. Imagina. A Daiane deu uma ideia lá atrás que começou a fazer contexto, começou a conectar. Então as coisas começam a conectar. Aí de repente, Gabriela solta uma ideia, nossa, a gente pode modificar. Então a gente foi modificando uma ideia que o Rafael teve, que foi conectando as coisas. Aí cai um pouquinho no que a Aline falou, que é o quê? A gente junta uma bagagem de conhecimento para ver como é que a gente faz essas conexões de uma forma diferente, tá? Por exemplo, quando tem muitas ideias, não tem boas ideias, como é que faz para ser ideia escolhida? Tem um jeito para fazer assim?
Tem, tem. Principalmente quanto mais você conhece, mais você começa a filtrar. Então, pensando assim, vou dar uma coisa bem análoga, tá? Uma analogia ao que você faz como criatividade. Então, pensando no idioma, o inglês. Todo mundo fala inglês? Ou está tentando estudar, ou está tentando desenvolver, certo? Quando a gente fala o inglês, um idioma novo, é o que? A gente está no processo de conhecimento. Então, está assimilando todo o conhecimento. Então, para você, ou para mim, não falo muito bem inglês, qualquer um que falar inglês para mim, nossa, já vai ser uma dificuldade, eu não consigo nivelar, eu não tenho meu nível lá embaixo. Então, começo a ganhar conhecimento, bagagem, aí eu vou aumentando, porque eu já vi muita coisa. Então, se eu vejo muita coisa, olha lá, quanto mais versatilidade vocês tiverem, mais vocês conhecerem, a qualidade começa a aumentar. Isso, eu não estou falando só de conhecimento, é de você fazer uma coisa experimental, é experiência, testar, fazer as conexões. Então a gente tem várias disciplinas que a gente pode juntar e aí vai ganhando bagagem e vai aumentando a qualidade. Quer dizer que tem gente que vai ter uma qualidade um pouco inferior a outros? Sim, sempre dá um nivelamento aí lá em cima. Então pensando em analogia, quanto mais vocês conhecerem, mais a gente vai saber ou ter o discernimento se é bom ou é ruim, tá? Um exemplo ainda melhor, o esporte amador e o esporte de alto desempenho. Pô, você sabe que alguém tem mais facilidade. Então eu sou um corredor de 100 metros, só que eu sou amador. Eu vou lá treinar de vez em quando, não treino. Primeiro, quem treina faz musculação, faz exercício, estuda, vê quanta coisa a gente não vê, quanto conhecimento a gente não tem para começar a se diferenciar perante os outros. O amador não. O amador, só tem talento, tem uma força física, ele dá um gás, venceu. Então, como a gente trabalha no sistema amador e no sistema profissional? Sistema amador, vence quem é mais forte, ponto. No sistema profissional, lá em cima, alto desempenho, vence quem cometeu menos erro. Ou seja, qual que é a diferença? Todo mundo está preparado. Comoditização das coisas, tá? Com criatividade aqui nos bloqueios a gente vai falar. Todo mundo está estudando para ser a mesma coisa. Agora, quem que vai vencer lá na frente? Quem cometeu menos erro. Então aí o nível de desempenho começa a melhorar cada vez mais. Aí você começa o quê? Eu posso cometer muito pouco erro. Se eu não cometer erro, aí eu me destaco. Então a qualidade começa a aumentar. Então o tempo e o conhecimento vai começar a nivelar o seu bom gosto, estética. Tem coisa que é cultural, tá? Então eu não posso falar, qual que é o meu bom gosto? Não. Vamos pensar assim, eu brinco muito com o pessoal, eu sou diretor de arte, então a gente pensa dessa forma um pouco mais visual. Como é que a gente vê uma coisa boa? É cultural, tá? É estético. Aí estético é o quê? Meu gosto. Então já começa a complicar. Eu tenho que sair desse meu gosto, tirar o meu gosto e filtrar o que funciona e o que não funciona. Então tirar essa subjetividade, esse emocional do lado e ver realmente com raciocínio como é que funciona isso, com bagagem teórica, objetividade, tá? Então o conhecimento que você adquire, você começa a nivelar o seu trabalho lá para cima. Aí que a gente vai destacar o que é bom e o que é melhor, vamos dizer assim, e o que não é tão bom assim em termos de ideia, tá? Normalmente esse gerente, esse gestor, esse diretor que está trabalhando no brainstorming, ele começa a filtrar isso porque ele já tem uma bagagem, tem um conhecimento, ele consegue já direcionar melhor isso. Tá? Mas também a gente não consegue falar assim, eu tenho 10 ideias boas, qual dela é melhor? Se são 10 ideias boas, qual que é melhor? A gente pode filtrar, tentativa e erro. Essa aqui, vamos fazer uma votação, qual que é? Todo mundo concorda? Todo mundo, tá? Então a gente pode eleger essa ideia trocando uma informação entre o pessoal. Normalmente o gestor dá um pouco mais de direcionamento, tá? Mas é só conhecimento, bagagem. Quanto mais você conhecer, mais possibilidade de fazer coisas diferentes e saber que essa coisa está funcionando ou não está, mas tirando o seu lado emocional, o que é o meu bom gosto ou o mau gosto, não sei, depende muito das pessoas, né? Mas é tirando o seu gosto de lado, tá? Eu gostei muito das duas que chegaram com echarpe, com cachecol e tal, visualmente. Quer dizer, é o meu gosto, não quer dizer que elas estão bem vestidas, desculpa, não quer dizer que vocês não estão bem vestidas, tá? Mas é o meu gosto. Então aí eu tenho que filtrar, tiro isso, aí vou olhar, realmente, se elas estão bem vestidas, tem uma composição, tem um monte de disciplina ali por dentro ou por trás, para eu saber se realmente funciona ou não funciona.
Tudo bem? Conseguiu? Sim. Dentro da criatividade a gente tem alguns bloqueios. Vou passar rápido. Eu falo de criatividade porque também é um dos segmentos que eu estudo muito, criatividade, tá? Primeiro que quando eu era criança todo mundo falava, eu sou criativo, mas nunca fiz nada com valor reconhecido. Aí no segundo momento todo mundo tesourava, você não é criativo. Por quê? Você não fez nada, você não tem bom gosto, mas não é bom gosto, né? Não está funcionando o seu trabalho. Então eu fui estudar um pouquinho mais, já fiz vários cursos e estudo constantemente. Processo criativo, processo de trabalho, como é que a gente pode ser isso? Uma coisa que a gente tem são os bloqueios. O que são os bloqueios? É tipo um escudo, aquele que vai barrar a informação, vai barrar o que você pode colocar para fora. Então é como se fosse como é que é esse carro forte? Fica tudo vedado, não sai nada e não entra nada. Então acontece o quê? É bloqueado. Então você não consegue destravar isso. Consegue como? Fazendo atividade, estudando esses bloqueios. Primeiro saber o que é. Saber o que é criatividade, saber o que é objetividade, o que é o bloqueio na criatividade para a gente trabalhar o quê? Objetividade, criatividade, juntar isso no melhor trabalho, tá? Então a gente tem alguns bloqueios. Não é preciso ser criativo para fazer boa parte do que a gente faz. Então escovar os dentes. Uma vez, é engraçado isso, a gente começa a automatizar as coisas. Todo mundo dirige. Anda de bicicleta? Todo mundo dirige. Anda de bicicleta não. Mais ou menos? Tá, melhor ainda. Todo mundo aqui vai para um colégio, ou já foi para um colégio de manhã, ou à tarde. Eu estudava de manhã. Então, às vezes, eu sou meio automatizado. Chega uma hora que você automatiza. Você aprende as coisas, chega uma hora que o seu cérebro já está automatizado. Primeiro você acorda, então, lava o rosto, vai tomar café, escova os dentes, põe uma roupa e sai. É tão automático isso que às vezes você está no metrô ou no ônibus e fala, nossa, como é que eu cheguei aqui? Porque você não está se concentrando, está automatizado. O cérebro faz isso. Por isso a gente tem que sempre trabalhar esse desenvolvimento cerebral, tá? A gente não pode se acomodar. Então essa automatização é bem complicada, pensando em desbloqueio. Fazer boa parte do que fazemos não precisa ser criativo. A gente faz automatizado. Escovar os dentes, a gente já sai, escova os dentes, vai lá e escova os dentes. A gente já vai para o trabalho sem pensar. No primeiro dia, a gente até pensa, pô, como é que eu vou no trabalho, eu pego o ônibus. E é esse processo que é até estafante, né? Como é que eu vou chegar mais rápido? Então, nas primeiras semanas você começa, nossa, preciso ir. Tem um horário que eu saio que chega mais rápido no trabalho. A gente pensa em desenvolvimento criativo. Depois chega o que? Achei o caminho mais perto, começa a automatizar. Então você fica numa zona de conforto, entre aspas, né? Então a gente não tem que fazer grandes desafios para fazer coisas do dia a dia. Então pensar em coisas diferentes. A maioria de nós tem uma postura de que bloqueia o pensamento criativo e nos mantém pensando mais no mesmo. Quer dizer, é a mesma coisa. Como é que eu vou para o trabalho? Não, tem que pensar em coisas diferentes. Eu aprendi isso, mas agora eu posso ir de Uber, eu posso ir de bicicleta. Um grande pensamento para a gente analisar possibilidades de caminho. Pô, eu estou indo a Paulista, ou eu estou indo para o nosso trabalho. Quais as formas? Primeiro, para onde que é a Paulista? Se é para lá, para cá, para lá, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Achamos o objetivo? Ok. Agora, como é que a gente vai traçar o caminho? Então, primeiro a gente tem que saber o objetivo, por isso que o briefing é importante. Vindo o problema para a gente começa a direcionar melhor. Então, vocês tendo um trabalho para ir, vocês já têm um objetivo. Então, é um trabalho, não precisa, é um problema que caiu no colo de vocês. Como é que a gente vai chegar mais rápido? Eu não quero ficar 2 horas no trânsito, 3 horas. Pô, eu tenho que pensar de uma forma diferente. Por isso que a gente acaba pensando mais do mesmo e esquece de pensar coisas novas, tá? Precisamos ser capazes de desaprender o que sabemos. Esse é um grande problema da nossa educação. A nossa educação é construtivista, ok? A gente é forçado a ser meio que engenheiro. Então, 1 mais 1 é igual a 2, ponto. Não tem outra possibilidade. Não, 1 mais 1 é igual a possibilidades, amigo. Pensando criativo. Não tem um resultado correto. Tem possibilidades. Objetividade aí já começa aí. Objetivado é um resultado só. Acabou, ou no máximo 2. Vamos pensar dessa forma. Então, pensando em criatividade, a gente tem que forçar cada vez mais. Então, esses bloqueios que a gente acaba criando, ou a sociedade impõe pra gente, que é um problema. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses bloqueios.
A imaginação é obstruída por bloqueios de natureza ambiental, cultural, emocional e perceptiva. Eu vou dar um passeado só em cima disso aí. Ambiental, quer dizer que é ambiente, do meio ambiente? Não, é do ambiente onde a gente vive. Então, criando condições de ambiente de trabalho impedem o livre pensamento e a imaginação. Distrações, rotina, opressão, padrões, rigidez, quer dizer, é o diretor lá, o chefe enchendo o saco, é a pressão do tempo, quer dizer, um monte de coisa que a gente tem que cumprir, tá? Esse estresse que a gente está no dia a dia, dentro do mundo, pensando no mundo capitalista, que é o quê? Tem que fazer mais rápido, ter mais lucratividade. Você não consegue ser criativo se você tem que ter um tempo muito curto. Você não tem nem tempo para pesquisar. Então como é que você vai ser criativo? Então já começa por aí. A outra coisa é resolver isso. Mas no dia a dia é realmente isso que cai no nosso colo. É o quê? Faz mais rápido. Não, tem que ficar bonito. Não, tem uma coisinha que no design gráfico tem uma coisa assim, que eu trabalho com cliente direto, então o quê? Tem os 3 Bs, né? Bom, bonito e barato. E o cliente normalmente é o quê? Eu quero... Primeiro que você não ganha os 3, né? Ou você quer bom e bonito, mas quer barato. Ou você quer barato e bonito, mas não é bom. Então você tem essa regrinha dos 3 Bs, justamente porque o cliente ele quer alguma coisa. Ele nunca vai querer os 3. É rápido ter cliente que vai querer isso. Mas se você conseguir argumentar, aí você consegue realmente galgar um espaço. A diferença tá aí, tá? Mas pensando em bloqueio ambiental, essa rotina, essa distração, essa rigidez que a gente tem no nosso dia a dia. Bloqueio cultural, conjunto de padrões culturais vigentes numa determinada sociedade. É a consideração da fantasia como um período de tempo, a gente fica fantasioso. Quer dizer, aquele aluno que eu falei que tinha várias ideias, eu não estou julgando ele. Só não acho que ele seja criativo porque ele realmente não tem um trabalho com valor reconhecido. Mas sim, quanto mais fantasia, mais ideias tiver, ótimo, excelente. A gente não pode tesourar isso pensando no mundo da criatividade, tá? Consideração da tradição como preferível mudança. Normalmente os tradicionais, meu pai é tradicional, tem uma certa rigidez, né? Que não está aberto também a possibilidades novas. Hoje a gente vive numa sociedade que realmente está mudando muito rápido e ser tradicional não quer dizer que é ruim, mas às vezes tem essa conotação negativa. Ser tradicional está averso às mudanças, quer dizer, não está aberto a mudanças de modo geral. ênfase na razão, na lógica, utilidade e desvalorização da intuição. Intuição, todo mundo sabe o que é intuição. O que é intuição? Ninguém? Se vocês sabem? É algo que você diz que é melhor naquele momento, uma decisão, né? Não. Algo que surgiu. Não que surgiu, é mais ainda, é mais próximo do que você estava achando. Intuição é o nome... Pode falar, desculpa. Eu acho que assim, a gente tem um certo repertório das coisas que a gente vê. Eu acredito que a intuição é algo subliminar na nossa cabeça que surge na determinada situação. Tá quase isso, mas o seu caminho está mais correto. Intuição é o quê? O nosso cérebro, quando vocês vieram para cá, cada um vem, de carro, de ônibus, no metrô, a pé, na chuva, etc. O nosso cérebro está sempre olhando. Então, quer dizer, eu estou olhando para você, estou falando para você, mas eu estou pegando tudo no ambiente. Estou falando para a Gabriela, com o Rafael, estou focando em vocês, mas o meu cérebro está pegando toda a informação. Eu consigo pegar essa informação com objetividade? Não. Por quê? Porque o meu foco é falar com o Rafael, falar com a Gabriela, com a Aline, Rodrigo, Daiane. Então eu estou focado em algo, meu cérebro está focado em você, a minha atenção está em você, mas ele ao mesmo tempo está pegando tudo ao redor. O que a intuição é? Toda essa problemática que eu peguei ao redor, ela começa o quê? Se juntar. Então eu falei com a Daiane no momento, ou aqui na sala. Eu falei com o Rodrigo no bar aqui da esquina. Assuntos até diversos. Falei com o Rafael indo pro metrô. A Aline eu encontrei no metrô lá na República. E a Gabriela estava no show de rock e encontrei com ela. Olha como o cérebro pega informações diversas. Essas informações elas vão fazer a conexão. Aí vem a intuição. Ela vai juntar ideias que não estão preconcebidas e nem são aglutinadas. Então, por que o brasileiro, economicamente, é considerado um cara criativo? Primeiro que a economia do Brasil ela nunca é estável o suficiente. Agora, com o real, com o plano RV, depois veio o real, estabilizou um pouco.
Mas mesmo assim, a gente tem uma crise 2 anos atrás, 3 anos atrás, está vindo uma crise e a gente tem que ser criativo. Como é que a gente tem regrinha para sair de crise? Não tem. Por isso que o brasileiro é criativo. É sempre um problema novo, ele tem que juntar conhecimento que ele nem tem, porque é um problema novo. Como é que eu vou solucionar um problema se nunca existiu? Então a intuição está aí. Pegar todo esse conhecimento, a vivência que vocês tiveram ou que a gente teve e começar a conectar coisas sem nexo, que daí vai começar a surgir coisas diferentes. Então a intuição é um pouco disso, juntar em conhecimento, mas nem sempre é o que a gente vê diretamente, ou que o nosso cérebro está absorvendo, mas tem mais ou menos com a lógica que você passou pra gente, tá? E os tabus. Tabus, o que a gente pode pensar de tabu? É um pouco da tradicional, eu não gosto muito dos tatuados, então eu não vou num grupo de tatuado. Qual é o preconceito com, que é o que eu falei, da igreja evangélica? Putz, isso é um tabu, cara. Então essas coisas, quebra isso. Como é que a gente quebra isso? Vai lá, dá abertura para você ver, conhece, depois tem uma opinião. Então, antes de mais nada, não julgue, não tenha pré-julgamento. Esse é um grande tabu que a gente cria mentalmente. A sociedade também impõe esses tabus pra gente, tá? Bloqueio emocional impede a exploração e a manipulação de ideias por receio de falta de aceitação, medo de errar ou autoestima baixa, né? Desejos intensos de segurança, preferência por julgar ideias em vez de gerá-las. A gente sempre julga, essa ideia não é legal, essa ideia não é uma merda, essa ideia não vai funcionar. E você está dando ideia, só está julgando. Normalmente a gente tem isso. Quando a gente vai falar de criatividade, a gente acaba falando o quê? Julga mais do que gera ideias. Essa é um bloqueio emocional. Desconhecimento de recursos internos, medo do ridículo e da crítica e concepção que o indivíduo faz de si mesmo. Tá? Então a gente tem essa parte mais voltada para o emocional. Bloqueio perceptivo, dificuldade em visualizar um objeto como tendo mais de uma função, dificuldade em isolar o problema restringindo a área do problema, inabilidade em ver o problema por vários pontos de vista, a gente gerar mais possibilidade, tá? E estereotipando, vendo o que quer ver, apenas o que quer ver, ou melhor ainda, tá? O cérebro somente pode ver aquilo que está preparado para ver. Assim, quando não analisamos, ou quando analisamos dados, somente podemos encontrar as ideias que já temos. Por isso que pesquisa de mercado é um afunilamento do conteúdo, não está fazendo ideias novas. A gente não está tendo mesma ideia do mesmo que a gente tem no mercado. Tá? Como é que a gente faz isso? Tem que desconstruir, tem que pensar diferente. Então, como é que surgem os grandes gênios? Às vezes não surgem os grandes gênios, a gente só vai perceber isso lá para frente. Por quê? O cara está falando tão lá à frente que a gente não está conseguindo fazer a conexão. Todo mundo conhece um pouco de arte, pintura, já ouviram falar do Van Gogh? Vocês nunca viram o trabalho, mas já ouviram falar. Van Gogh não vendeu uma tela em vida. Só depois. E hoje, eu não preciso nem falar, você sabe quem que é Van Gogh. Consequentemente, por que ele não vendeu uma tela em vida? Na verdade, não é nem problema dele, tá? O problema é o quê? As pessoas não estavam preparadas para ver o que ele estava produzindo. Ele realmente, às vezes você nem sabe, pensando em criatividade, a gente nem sabe se realmente esse trabalho vai ser esse grande potência que vai surgir. O público que vai acabar falando um pouquinho de qualidade, de conhecimento. Mas o pessoal não estava preparado para entender aquilo. Mais para frente o pessoal começou a entender, começou a estudar, começou a desenvolver. Consequentemente, aquilo que a gente acha hoje, pelo menos é ao meu ver, tá? Genial. É que nem o cara falar um chinês aqui, pô, a gente não tá entendendo nada do que tá falando, o que ele tá falando, né? É o que tá falando um outro idioma, outra língua. Então, às vezes, os gênios não são entendidos em vida ou naquele momento. Por isso que a gente tem que ter autoconfiança e persistência. Mesmo que a gente não está sendo entendido, confie em vocês. Tire o medo do lugar, tá? Ou tire o medo de vocês. Escondam eles. Aí o Eduardo de Bono é um pesquisador de psicologia e pensamento. Ele fala bastante isso. É preciso abandonar uma estrutura mental milenar e aprender a decidir sem um menu padrão de opções, nem usar o debate como padrão. Hoje nada é mais, hoje nada é, mas tudo pode ser. Seremos testemunhas da comoditização das competências, todos seremos capazes de fazer bem as coisas, da informação à tecnologia, ou seja, é o que eu acabei de falar.
todo mundo vai chegar no nível, pô, eu sou um animador, eu sou design de jogos, faço coisas bem feitas, é prático, eu trabalho bem aquilo. Qual que é o diferencial? Todo mundo está no mesmo nível, então está indo lá para cima. Qual que vai ser a diferença lá em cima? Quem cometer menos erro. Então, mais conhecimento, mais desenvolvimento, a gente vai ter mais possibilidades, tá? Falar objetividade, acho que todo mundo já estuda isso o tempo inteiro. Na verdade, não estuda, né? Mas a gente vive o tempo inteiro desde o maternal, desde o colégio. O que é? É ser objetivo, ser conciso e chegar num resultado que só tem um resultado. Então, vamos pensar dessa forma. É uma coisa que a gente está engessado o tempo inteiro, a gente chega nesse mesmo problema. Como é que a gente poderia pensar, por exemplo, vocês têm que chegar no trabalho de vocês, que eu falei, a primeira semana de trabalho é aquele caos e vocês ficam pensando, mas como é que eu vou chegar mais rápido e tal? Como é que vocês poderiam pensar de uma forma criativa, pensando nessa semaninha, já achei o caminho melhor, mais fácil, para chegar no trabalho diferentemente? De forma diferente. Posso usar a bicicleta, posso usar o ônibus, posso usar alternativas novas, posso usar o Waze. Às vezes o Waze ele erra mais, mas às vezes a gente tem que ser criativo para juntar o Waze com o que a gente sabe também. Então a gente tem o quê? Toda vez que a gente for para o trabalho ou for para algum ambiente, a casa da namorado, vou tentar fazer um caminho diferente. Vou virar a esquina antes de passar reto, vou entrar num quarteirão diferente, para justamente o nosso cérebro começar a pensar um processo diferente. Então a gente pode também ser objetivo, mas com pensamentos um pouco mais abertos, tá? Mas objetividade, qualidade, caráter ou condição do que é objetivo, qualidade do que dá ou pretende dar uma representação fiel de um objeto, e a qualidade daquilo que é objetivo, externo à consciência, resultado da observação imparcial, não tem emoção, tá? Independente das preferências individuais. Então, ser objetivo, objetividade é o quê? Resolvido. Imparcialidade é a racionalidade, tá? Ser frio nesse ponto. Então a gente tem o quê? Pensamento convergente. Tudo para chegar num resultado só. Lembra lá atrás que a gente julga mais as ideias do que tem as ideias? Aqui a gente já começa a analisar e julgar essas ideias. Depois que a gente teve um monte de ideia, a gente sim tem que trabalhar o racional, a objetividade. Aí que vem um pouco da qualidade de trabalho ou de ideia criativa. A análise das ideias geradas com critérios de avaliação, vai ter um critério, é coisa técnica em termos de avaliação, e seleção dos melhores julgando os resultados. Aí depois a gente coloca no mercado e vê qual que é o melhor resultado. Isso te gera experiência e te gera possibilidade para fazer ideias novas. Quanto mais experiência você tiver, melhor. Quer dizer que uma criança ou um jovem profissional, ele não é criativo? Não, ele pode ser criativo. Talvez ele não sabe executar ainda, mas ele pode sim ser bem e muito criativo. Às vezes ele não sabe gerar esse valor reconhecido. Por isso que é bom sempre ter um tutor, sempre um diretor, um gerente, que vai dar esse direcionamento, vai auxiliar vocês. O gerente não é só chato, mas ajuda sim o dia a dia, principalmente numa produtora, numa agência, no dia a dia do nosso trabalho, pensando em criatividade, tá? Aí a gente entra um pouquinho no processo. Então a gente falou aqui de criatividade, objetividade, o que o design também aborda, acaba abordando muita coisa aí. E aí já sabe um pouquinho dos dois, o que é objetivo e o que é criatividade. Sabendo disso, aí a gente entra no processo. Como é que a gente vai começar? Por onde começar? Primeiro, hoje em dia vocês acham que a pior coisa que tem é o quê? A gente tem muita coisa para fazer no tempo ou no dia e não consegue fazer nada que a gente pensa em fazer ou planeja em fazer, certo? Então o nosso grande porém aí é o quê? Administrar o tempo. Quanto tempo eu levo? Eu dou aula de técnicas artísticas e eu fico pensando, como é que eu vou chegar no trabalho e tal? Beleza. Se eu demoro mais tempo para chegar no trabalho do que no trabalho, não é lucrativo. Então, o meu tempo está sendo esgotado. Eu preciso falar não. Ou eu paro de dar aula, ou eu mudo a aula para outro horário, ou tenha mais horário, sei lá, alguma coisa assim. A gente tem que administrar o tempo, saber administrar o tempo. Quer dizer que eu vou ser criativo administrando o tempo? Não, quer dizer que você vai administrar o tempo para te deixar mais tempo para pensar em criatividade. Esse eu acho que é o grande porém, tá?
Planejamento da execução. Depois que a gente já pensou, administrou um tempo melhor, como é que a gente vai planejar a execução? Isso, o planejamento é um jeito, é um lado objetivo para deixar mais tempo para a criatividade. Então o planejamento da execução é importante. Como vai ser? Vai ser feito no 3D? Vai ser feito no Toon Boom? Não, vou fazer o stop motion? Não, vou fazer uma identidade visual? Quer dizer, tudo isso está pensando nesse planejamento, tá? Cronograma, esse tempo que a gente tem, que começou a administrar melhor, a gente vai pensar nesse cronograma e aí a precificação fica muito mais fácil para isso. Por quê? Eu sou criativo. Quer dizer, se eu não estou executando algo, e a gente tem muito disso, eu acho, pelo menos eu ainda tenho um pouco disso, pela sociedade, é o quê? Quando vocês estão trabalhando só quando você, por exemplo, se vocês estão trabalhando no computador, tem algum software lá e está trabalhando alguma coisa no computador. Vocês estão trabalhando só quando vocês ligam o computador? Na verdade não. Quando vocês estão na frente do software aberto, a gente está trabalhando o tempo inteiro. Tá? Estava montando essa palestra aqui. Putz, eu já estava pensando na palestra assim, antes de eu entrar no computador eu já estava planejando. Putz, estou fazendo um roteiro, escrevendo, muita coisa estava acontecendo antes da execução. Por quê? A gente começa a achar que só a execução é o que é o tempo de trabalho. E não, o tempo de trabalho é a criação, planejamento, cronograma, quanto tempo de criatividade eu vou pensar em ser criativo. Então tem muita coisa rolando. Então ajuda a gente a pensar na precificação. Eu faço um logotipo em 1 hora. Mentira. Mentira. Porque você vai ter que ter... Primeiro vai ter que pesquisar. Segundo, qual que é o público, qual que é aquele lance do nome, né? Logotipo a gente tem que pensar, não vai ficar mudando o nome toda hora, é a marca, não vai mudar toda hora. Então a gente tem que pensar, às vezes você pode executar em 1 hora, mas você fica 30 dias tendo ideia, pesquisando, desenvolvendo. Quanto tempo? E aí você fala, eu dei um valor, fiz um orçamento de logotipia e ainda coloquei baixo. Lá, R$3.000. Nossa, tudo isso? Mas não é só o logo, não. Você muda de nome todo dia. Então não pode. Eu tenho que pensar, vai gastar muito mais tempo, não de execução, mas de pensamento, de pesquisa. Então a gente tem que pensar isso. Aí para precificar vai ser mais fácil pra gente, quer dizer, menos complicado. A gente vai conseguir mensurar quanto tempo que a gente gasta em cada trabalho. Então, originalidade versus tempo. Como é que a gente vai pensar dessa forma? Então eu trouxe aqui um casezinho, que é o quê? Esse livro aqui, tá? Tempo recorde, tá? A gente fez esse livro em 1 mês e meio. Projeto gráfico, a gente tem muita coisa envolvida, tá? Vou passar para vocês verem, eu trouxe físico para vocês verem o que é legal depois. Por quê? Porque a gente tem a experiência do usuário aí, que a gente acha que o usuário só é o cara digital. Eu falo bastante isso. A Apple, ela tem uma grande experiência de usuário. Quando você compra um aparelho, sei lá, um computador, você tem uma caixinha, você abre a caixinha e você fala, nossa, você vai descobrindo o produto pela caixa. Às vezes você chega no produto, tá legal, é muito bacana. Mas a experiência de abrir, de contato, cheiro, tato, essa parte física, que acho que a sociedade está esquecendo um pouquinho disso. Tendo em vista as livrarias que estão fechando aí, quase tudo pedindo por data, que é essa experiência de você ter o contato, tá? Então é muito importante a gente pensar dessa forma. Então a gente tem um tempo recorde, projeto gráfico, capa, miolo, acabamento gráfico, impressão, tudo mais, tá? Então eu trouxe mais para vocês verem um estudo de caso. Essas aqui são as 4 ideias que eu tive, que montei para apresentar para o cliente. Foram as ideias que foram aprovadas? Não. Eu já tive 8 ideias, fiz os sketches, filtrei. Dessas 8 ideias, eu filtrei essas 4. Apresentei para o cliente, porque o cliente também não sabia qual que é o direcionamento visual. Queria um produto, um livro, mas como é que a gente vai atingir isso? Para onde a gente vai? Ok, vamos pesquisar. Uma ideia nada a ver com essas aqui, então a gente mudou completamente. Deu a ideia, é o start. Foram 4 livros que eu produzi, entre aspas, né? Visual, para trocar uma ideia, para a gente mudar completamente o visual. E aí a gente foi para esse visual. Qual que é a diferença disso? Tonalidade. Agora a gente começa a ficar mais específico. Quando o Rodrigo perguntou, como é que é o melhor livro? Quer dizer, não sou só eu que escolho, o cliente também, às vezes o cliente
estraga, mas enfim. A gente tem um argumento, vamos conversar, vamos dialogar. Quando quem tem mais argumento, os argumentos melhores, acaba vencendo. Às vezes o cliente tem o argumento do dinheiro, então... Mas mesmo assim, a gente consegue argumentar, consegue dar um ponto para isso, tá? Disso aqui, ó, mudança é praticamente tonalidade, tá? Não tem muitas mudanças aí. Mesmo assim, ó, aqui, ó, a lombada quadrada era preta, era um outro acabamento. E aí a gente chegou nesse resultado, que é o quê? Tudo no mesmo tom. Essa pintura tridimensional que a gente chama, essa pintura do lado do livro, fitinha, acabamento. Tem muita coisa envolvida nesse livro, não é só a capa, mas aí tem mensagens, tem a ilustração, várias mensagenzinhas dentro da capa, vários pontos que a gente quer. A gente fala, tem muito ogro, tem muito fada, pô, mas eu não quero fazer uma coisa literal. Então, pensando em literalidade, tem aqueles desenhos ali atrás. Pô, tá sendo literal, tá sendo muito óbvio. Eu vejo ali uma mulher coruja, sei lá, uma mulher amazonas, um trio, ali é muito objetivo. Que é o quê? Tá sendo muito mastigado. Essa objetividade acaba trazendo também para a ilustração. Tem mensagens, ilustrações que não são tão óbvias dentro da capa do livro. E isso é importante, principalmente para mim, porque eu vi que o conteúdo era muito mais fantasioso do que a gente imaginava. E trazer essas coisas é legal. Você pensa em todos os elementos. Qual que é a objetividade disso? Nossa, eu vou perder um tempo gigantesco. E eu realmente não perdi um tempo, eu investi um tempo para essa capa. Por quê? Porque eu realmente achei que essa era a melhor. Aí eu fui galgando esse espaço, depois que a gente discutiu. Então a gente tem, primeiro a capa. Não quer dizer que é o primeiro a fazer, que nem redação, né? Primeiro a gente faz o conteúdo para depois dar um nome para essa redação, ou dar um título para essa redação. A capa foi a primeira coisa? Não. Teoricamente deveria ser, porque o projeto interno, a tipografia, como é que é a distribuição, o espaço entre as letras, tudo isso é pensado também de acordo com a capa. Então às vezes você está montando o projeto, muda completamente a capa, vai ter que adequar uma parte do projeto. Esse é um projeto bem legal que a gente acaba mudando até a cor da tipografia, que não é tradicional preto, foi pro marrom, uma coisa um pouquinho diferente. Pensa em papel, pensa em um monte de coisa. Então a gente pensou aí, em termos de case, vários elementos, tem ilustrações diferenciadas aqui, coisas que são mais subjetivas, tá? Que bom. Coisinhas que aparecem, mais mensagens subliminares, porque eu não queria uma coisa tão óbvia. Tão óbvio o quê? Tão objetivo, tão fácil de entender. Eu gosto dessa experiência. Nossa, tem um negocinho aqui que parece uma fada. Essa experiência que é legal, pensar nessa experiência de usuário, que é muito bacana. Lá atrás, no comecinho da aula, a gente falou, o design gráfico pensando em tantas outras coisas. É na experiência do usuário, é na interface, é na tipografia, é no logotipo, é na capa, na ilustração. É muita coisa pra gente pensar. E a gente acaba não valorizando isso. Então, primeiramente, a gente acha que a gente tem que se valorizar mais, porque a gente pensa muita coisa. E a gente não executa só no computador. Então, pensando em caso, foi tudo pensado. O logo da editora foi inserido para não ter destaque, para ficar mais discreto na capa. Aí a lombada, para a gente dar uma olhada. Parte da resenha lá atrás, o resumo, não é simplesmente um quadrado, ele vai estar encaixado dentro de um contexto. Capa dura, vai ser capa dura, não vai? Qual que é o material? É um soft touch. O que é esse soft touch? Essa textura meio emborrachada, vai ter verniz, hot stamp, tem um monte de coisa pensando em produção gráfica, um monte de coisa que a gente pensar em experiência de usuário. Isso na experiência, não no criar, mas como é que eu vou me portar nisso? É que nem vocês irem conhecer uma roupa nova, vai numa loja, vocês vestem a experiência, nossa, que caimento, caiu no ombro certinho, você fala, nossa, estou perfeito, é essa que eu vou comprar. Outra, você vai lá e veste, você vai focar naquela loja, você vai lá, pega um monte de roupa, não cai nenhuma bem, quer dizer, essa experiência é legal, é importante. Aí a guarda, essa capa vermelha internamente, e aí o projeto gráfico. Aí entra realmente o projeto gráfico, que é a leitura. Como é que o leitor vai ter? Vai ter uma sequência de leitura, vai ser confortável essa leitura. Então a gente entra com todos os projetos pensando em acabamento e experiência do leitor, tá? Capa, título de capa, título de capa,
título interno, sumário, como é que vai ser esse grafismo, ilustração, vai ter capitular ou não, a gente sabe que capitular é lá de trás, então eu trouxe o capitular ainda com uma letra gótica, pensando lá atrás, em 1500, quando tinha as tipologias que eram muito mais góticas, muito mais desenhadas, vamos pensar dessa forma. Aí os grafismos, entrada de capítulo ou de jornada, entrada do capítulo ou de um conto, como é que é a experiência da leitura no decorrer desse conto. E aí eu vou encerrar com essas atitudes que são transformadoras, pensando um pouco mais em criatividade. Tá? São 10. Não quer dizer que são 10 fechados, mas eu vou dar 10 para vocês. Primeiro, ser curioso. Quanto mais vocês quiserem conhecer de algo ou coisas diferentes, melhor. Enfrentar os desafios. Acho que os desafios, os problemas que caem na nossa escola, a gente tem que primeiro ter calma. Se tranquilizar e reenfrentar. Eu tô com um monte de problema, não vou... É cansativo, demanda tempo, mas o desafio é onde a gente vai realmente criar coisas novas. É um problema que tem pra gente, a gente vai ter que ter esse desafio. Às vezes a gente que vai atrás do desafio. Uma coisa de louco, né? A gente vai correr atrás de problema pra gente resolver. A gente quer menos problema na vida, a gente vai atrás de mais problema ainda. Reconstruir o que incomoda, não ter essa zona de conforto, essa conformidade. Mente aberta, receptiva a novas ideias, ser flexível, tá? Deixar os julgamentos para um momento posterior, essa é a parte racional. Olhar os detalhes vendo o conjunto ter esse poder de síntese. Quer dizer que é tão óbvio? Não é tão óbvio assim. Ser otimista. Às vezes a gente acha às vezes a pessoa até acha, pô, o cara é tão otário, ele otimiza demais, até ingênuo, né? Mas não, a gente tem que ser otimista, porque ser criativo demanda tempo, persistência, para justamente vocês serem diferentes, tá? Perseverar na busca de soluções, perseverar na busca de soluções e ser um eterno aprendiz, essa é a ideia da criança. Vai buscar coisa nova, vai conhecer, vai buscar coisas que a gente nunca teve a experiência. Eu sou um pouco do... Sim, eu tenho pais tradicionais, então eu não sou tão novo assim. Mas uma época lá atrás estava tendo um boom de balada gay, que é os melhores, e realmente são os melhores sons, tá? Os DJs eu acho muito legal. Eu nunca fui numa balada gay, não sei, eu vou experimentar. Se fosse só eu, sozinho, eu nunca ia chegar, hoje eu vou numa balada gay. Não, eu tive algumas amigas, os amigos falaram, vamos experimentar. Fui. Foi uma experiência, foi engraçado. Porque foi mais engraçado ainda, porque eu era o único homem no meio de um grupo de mulheres. Então eu era talvez assim, o cara mais cobiçado dentro da balada, porque eu estava com um grupo de mulheres, mesmo assim não era nenhuma namorada. Nossa, o que eu recebi de chaveco, meu Deus do céu. Meu ego foi lá em cima. Mas enfim, não é a minha praia. Mas óbvio, também não fui mal educado. O pessoal vinha e falava, eu estou na área deles, não é a minha área. Então eu tenho que respeitar a área deles. Eles vieram, ficaram chavecando, conversando e tal. Conversavam na boca. Chegava um pouquinho mais próximo, falava, cara, eu tô aqui pra curtir o som, não é minha praia, eu tô aqui pra conhecer. Não me leva mal, você é bonitão, tem um bom lábio, mas não é comigo. Eu tô do meu lado mais para as mulheres. Mas foi uma experiência legal. Eu só descobri que realmente o som, a vivência ali era diferente experimentando. Mas eu fui, um amigo meu contou como é que foi. Não é a mesma coisa. Tá? Tem coisas que a gente tem realmente que ir, tem que experimentar. Depois disso, você falar que não gostou, que você achou ruim e tal, é outra coisa. Agora, pelo menos você já teve essa experiência. Acho que o importante é a gente buscar isso. Consequentemente, pensando em soluções aí de final de palestra, a gente tem criatividade e objetividade. Criativo, a gente cada vez mais tem que buscar diferença no mercado, ser diferente, ter um produto diferente, é onde a gente vai se diferenciar perante os outros. Pensando assim em mercado saturado, tem tanto profissional ainda no mercado, como é que a gente vai se diferenciar? Pensando em criatividade. Objetividade é como é que a gente usa a criatividade, todo esse tempo que a gente investe em ideias diferentes, em ser mais conciso e mais objetivo. Então, trabalhar os dois é difícil, mas existe a possibilidade, tá?
Existem várias coisas que... Minha mulher é engenheira, então é completamente diferente. Então ela fala, pô, mas quanto tempo vai levar para você fazer esse trabalho? Não sei. Não, mas eu quero ficar com você, não sei. Eu não sei falar. Vai levar 2 horas. Mecanicamente leva 2 horas. Tem coisas que a gente não sabe, ainda mais pensando em criatividade. A gente não tem como mensurar. Por quê? Porque às vezes você saturou tanta coisa aí da criatividade que não saiu nada, mas aí você vai ter uma grande ideia no banheiro, esses insights que a gente fala, né? Depois de saturar tanto a ideia, a gente vai ter um insight. Então tem acho que, não sei se vocês já ouviram falar da historinha de Arquimedes. Arquimedes? Da coroa, né? Então Arquimedes já era matemático e tal, etc. E aí o rei pediu para calcular o peso em ouro, ou melhor, o peso em ouro, volume em ouro que tinha dentro na coroa do rei. Aí o Arquimedes, pô, mas não é um sólido. Não, é um sólido, mas não é um cubo, não é uma figura geométrica, é mais orgânico. Bom, o Arquimedes ficou lá, pensando, quebrando a cabeça. Nossa, estudou, então investiu tempo. Isso é um pouco do processo criativo, tá? É um exemplo do processo criativo. Não conseguiu chegar no resultado. Por quê? Porque tinha pedra preciosa, tinha alguns volumes, tinha algumas coisas que ele não conseguia mensurar ali. Aí ele falou, tirando a pedra, tira a área da pedra e tal, beleza, a gente consegue mensurar isso. Mas saturou, ele não conseguia mais pensar, a cabeça já estava assim, no limite do limite. Como é que a gente faz para pensar diferente? Primeiro, a gente tem que também se afastar desse problema. Quando o Arquimedes se afasta desse problema, quer dizer, já cansei, estou de saco cheio, já pensei um monte e não consigo ver resultado. Aí ele foi tomar um banho. O banho antigamente eram em banheiras, não tinham duchas, etc. Então era em banheira. Quando ele entra na banheira, ali abaixo, deslocamento de água. Nossa, eureka! É o momento do eureka, é o momento do insight. Esse é o insight criativo. Vou pensar assim, esse é o ócio criativo. Estou fazendo nada, mas eu tive uma grande ideia. Não é que tive uma grande ideia. Eu juntei as coisas, a intuição, juntou as coisas, nossa, é assim. O que ele fez? Calculou o volume de água que colocou a coroa nesse ambiente fechado com água, o volume de água que era deslocado, ele calculou o volume, conseguiu achar o volume de ouro dessa coroa. Quer dizer, teve que pensar muito, investir muito para ele ter essa sacada, ou essa ideia, ou esse insight. Então, trabalhar a objetividade e criatividade, hoje em dia ainda, é muito difícil, porque você tem que ser mais rápido, mais criativo, tem que fazer as coisas mais bonitas, tem que atingir o público, etc. Mas você não te dá nem tempo para você ir no banheiro. Às vezes tem empresa aí que não se regra, assim, tipo, 5 minutos no banheiro é um limite. E eu acho que para o mundo criativo não existe isso. Está começando a mudar as coisas, estão mudando bastante. Pensando ainda em empreendedorismo, meu segmento, não sei de todo mundo, mas pelo menos dos 3 aqui, o mundo do design gráfico, eu tenho cliente no mundo inteiro. Para mim é mais lucrativo trabalhar para mim do que para uma empresa. E mais lucrativo que eu digo assim, eu tenho contato com a minha família, eu posso trabalhar em casa de madrugada, depois tudo na cama, vou lá de madrugada trabalhar, tem que ter disciplina, tem que ter um monte de coisa. Mas para mim é muito mais lucrativo, porque eu ainda tenho, e ainda eu valorizo o meu trabalho. É o meu trabalho, é o meu nome que está no meio. Então eu vou começar até a me dedicar mais. Então, acho que pelo menos pensar um pouquinho nessas duas coisas. O que é ser criativo, o que é ser objetivo e como a gente pode trabalhar um pouco mais a criatividade. Olha quanta coisa a gente falou mais de criatividade, de modo geral, do que objetividade. Objetividade a gente aprende o tempo inteiro. O objetivo a gente já tem desde criança, quando seu pai fala, pô, vai pra faculdade, esse é um grande objetivo. Né? Talvez seja dos pais de vocês, mas sim, como fala, tem que ir pra faculdade, tem que estudar, é assim que a gente vai se diferenciar perante os outros. Como é que a gente se diferencia perante os outros? Criatividade, é saber como atuar, ser criativo também nessa situação, não só na nossa profissão. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver dúvida pode perguntar, pode trocar uma ideia à vontade, por favor. Ninguém fala nada. Gostaram? Sentir um pouquinho mais esse poder de concisão, pensando em objetividade, poder de amplitude de ideias, de conhecimento? Acho que é um pouquinho... eu também sou coordenador do
da faculdade aqui da Alfa, é um pouco o meu pensamento no curso em si. Quer dizer que eu vou dar criatividade nesse curso em si? Não, tem matérias e disciplinas que a gente pensa criatividade, mas tem coisas que tem que ser aprendida que é uma coisa racional. As técnicas para você ter uma qualidade, ter um embasamento. Aí depois a gente vai pensar mais em criatividade. Pensando em criatividade, de modo geral, é o quê? A gente tendo mais bagagem, mais conteúdo, a gente pode se permitir a ser e pensar diferente. Porque a gente já tem conhecimento, para saber o que já foi feito, o que não foi feito, o que a gente pode fazer de diferencial na nossa ou no nosso segmento, no nosso campo de atuação, na parte profissional. Acho que todo mundo quer isso, né? A gente investe conhecimento, estudo para se diferenciar e ter um ótimo lucro, pensando em salário e lucratividade monetária. Para a gente se diferenciar no mercado é o que? A gente sempre tem que estar se atualizando. Ser criativo é nunca se acomodar, é não ter zona de conforto. É você pensar em um problema. Eu estou confortável em casa, vendo Netflix, agora vai ter o Game of Thrones, eu acho que a última temporada, sei lá. Vou ficar lá vendo. Não, mas eu quero ver diferente. Então, vou fazer um home theater, vou convidar os pessoal, vamos lá embaixo no prédio, fazer uma coisa diferente. É a gente pensar de forma diferente como fazer as coisas diferentes. A gente sim, o cérebro, nosso cérebro novo, é uma coisa tão bacana. Quanto mais vocês motivarem ele, mais ele vai responder para vocês. Não é cognitivo, é desenvolvimento cerebral, não físico. Automático é físico. Puxa o ferro, vai para academia, depois de 3 semanas fazendo o mesmo exercício, você já nem presta mais atenção, porque já está monótono, é um saco. Mas é necessário, tá? Para a gente fazer perfeito, a gente tem que repetir várias e várias vezes até ficar melhor. Criatividade é o quê? Para academia já sei fazer. Não, você já aprendeu uma coisa diferente. E é muito legal quando a gente muda de ficha na academia, legal, vou fazer leg press e tal. Aí chega na 3ª semana e fala, nossa, eu não aguento mais leg press, tem que ficar mais 2 semanas. Então a gente tem que pensar dessa forma, criatividade e objetividade, de um modo geral, para o nosso segmento. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Quem quiser saber mais, ou quem estiver atuando, ou quiser estudar, a gente também tem o curso da design gráfico na faculdade. Tem alguns cursos de extensão, algumas coisas de ferramentagem aqui, cursos de laboratório. E também tem uma pós-graduação de animação 3D e efeitos visuais. E aí tem algumas outras coisas que a gente está planejando futuramente para pós-graduação aqui na aula. Tá? Espero que tenham gostado. Se vocês quiserem, meu site, meu Facebook, meu Instagram, vai ser um pouquinho mais do meu trabalho. Não me apresentei completamente, mas o foco era mais na palestra, tá? Quem quiser, alguém tem pergunta? Mais uma vez, foi a segunda chance. Tá? Espero que tenham gostado, tenham se divertido, agregado algum pouquinho aí de conhecimento, de informação e que faça um pouquinho de diferença no dia a dia de vocês. Se não for no trabalho, com o namorado, namorada, com a família, acho que vale a pena a gente repensar algumas coisas pra gente influenciar mais o nosso cérebro ou mexer mais com o nosso poder cognitivo, o nosso cérebro em termos de desenvolvimento. Tudo bem? Quem quiser, tem um comes e bebes aí, só um mimo pra vocês, fiquem à vontade. Obrigado a vocês terem vindo. A Alfa também está de portas abertas aqui, vocês quiserem conhecer de coisas novas, cursos novos, a gente está de portas abertas para vocês. Tudo bem? Obrigado, seja bem-vindo você na faculdade e vocês também por terem participado do curso ou da palestra em si.